Um dos maiores vultos do cristianismo, da história do cristianismo, sem dúvida alguma, é Santo Agostinho, conhecido como Santo Agostinho. Aquele homem que foi nascido provavelmente no dia 13 de novembro de 354, no que na época era chamado de Numídia, e que hoje é a Argélia. Era filho de Patrício, um funcionário público pagão, e de Mônica, uma mulher cristã devotada que orou pelo seu filho durante muitos anos, que depois veio a se tornar uma das santas da Igreja Católica. Agostinho tinha 2 irmãos, Navílio e Perpétua, e o que torna dramática a sua conversão é o fato dele ter tido uma vida promíscua, uma vida devassa, e ao mesmo tempo, na sua juventude, já ter demonstrado um grande pendor para os seus estudos. Ele é conhecido como um dos homens, um dos doutores da igreja, um homem que, na tradução liberal do estudo do Trivium, além da retórica, da lógica e da oratória, estudava os clássicos latinos, a geometria, a música e a matemática. Ele escreveu 2 obras que são, digamos assim, as óperas magna deles, as obras magnas. Ao lado da Cidade de Deus, ele escreve as suas confissões, nas quais ele conta a sua história de chegada ao cristianismo. Há cerca de 19 anos de vida, ele se mudou para Cartago, no litoral do mar Mediterrâneo, e começou a viver sem casar com uma mulher com quem ele teve um filho chamado Aldeodato, que morreu precocemente aos 16 anos de idade. Aquela experiência de, mesmo sabendo da santidade do matrimônio, viver com aquela mulher de quem não se conhece o nome, nunca se ouviu falar, é contada por Agostinho nas suas confissões nos seguintes termos: durante esses anos eu vivia em companhia de uma mulher a quem não estava unido por legítimo casamento, mas que a imprudência de uma paixão inquieta me fez encontrar. Era, porém, uma só, e eu lhe era fiel. E com esta união experimentei pessoalmente a diferença entre o laço conjugal, instituído em vista da procriação, e uma ligação baseada apenas na paixão sensual, da qual podem nascer filhos sem serem desejados, embora uma vez nascidos se imponham ao amor dos pais. Quando lemos nas confissões a história de sua conversão, percebemos que demorou 14 anos até que ele, que inicialmente foi atraído por uma filosofia na época chamada neoplatônica e depois pelo maniqueísmo, enfim chegasse ao cristianismo. E ele conta a história de como foi essa conversão, também no seu livro As Confissões, que eu recomendo como um dos livros que você não pode morrer sem ler, nas seguintes palavras: instigado a voltar a mim mesmo, entrei em meu íntimo e sob tua guia e o consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Entrei com certo olhar da alma, acima do olhar comum da alma, acima da minha mente vi a luz imutável. Não era como a luz terrena e evidente para todo ser humano. Diria muito pouco se afirmasse que era apenas uma luz muito, muito mais brilhante do que a luz comum, ou tão intensa que penetrava todas as coisas. Não era assim, mas era outra coisa, inteiramente diferente de tudo isto. Também não estava acima de minha mente, como o óleo está sobre a água, nem como o céu sobre a terra, mas mais alta ainda, porque ela me fez, e eu mais baixo ainda, porque fui feito por ela. Quem conhece a verdade, conhece essa luz. Ó eterna verdade, verdadeira caridade e cara eternidade. Tu és meu Deus, por ti suspiro dia e noite. Desde que te conheci, tu me levaste para ver quem eu via era e eu que via ainda não era. E reverberaste sobre a mesquinhez de minha pessoa, irradiando sobre mim com toda a força, e eu tremia de amor e de horror. Vi-me longe de ti no país da dessemelhança, como que ouvindo tua voz lá do alto, dizendo: eu sou o alimento dos grandes, cresce e me comerás.
Não me mudarás em ti como o alimento de teu corpo, mas tu te mudarás em mim. Agostinho, ainda que fosse perceber que a grandeza de Deus, santa e pura, ainda era muito elevada diante da sua pequenez de pecador, acabou sendo levado por Deus a irremediavelmente buscar a necessidade de um mediador. Tal era essa distância que ele acabara de declarar entre o Deus santo e esse homem pecador. E ele conta em outra parte das confissões: e então eu procurava o meio de obter forças para tornar-me idôneo a te degustar, e não o encontrava, até que abracei o mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que é Deus acima de tudo, bendito pelos séculos. Ele me chamava e dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o alimento que eu não era capaz de tornar se uniu à minha carne, pois o Verbo se fez carne, para dar à nossa infância o leite da sua sabedoria, pelo qual tudo criou. E aí, Agostinho registra um dos mais belos textos das suas confissões, ao dizer assim: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que estavas dentro e eu fora, e aí te procurava, e lançava-me nada belo ante a beleza que tu criaste. Estavas comigo e eu não contigo. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam se não existissem em ti. Chamaste, e rompeste a minha surdez, brilhaste, resplandeceste e afugentaste minha cegueira. Exalaste perfume e respirei. Agora anelo por ti, provei-te e tenho fome e sede. Tocaste-me e ardi por tua paz. Finalmente, aquela verdade provocou em Agostinho uma grande mudança. Ele abandonou a sua concubina e decidiu-se pelo celibato. E, embora não encontrasse ainda forças para vivê-lo por causa dos constantes apelos da carne, foi então que uma conversa com um amigo Possídio, o qual lhe contou sobre a vida de Santo Antão, levou-o então a chorar os seus pecados em um jardim, onde lhe apareceu misteriosamente uma criança, com a escritura sagrada dizendo para ele: tom e lege, que em latim significa toma e lê. Agostinho abriu no capítulo 13 da carta de Romanos, que fala sobre a castidade, e aí ele disse: chorava oprimido pela mais amarga dor do meu coração, mas eis que de repente ouço da casa vizinha uma voz de menino ou menina, não sei, que cantava e repetia muitas vezes: toma e lê, toma e lê. E logo, mudando de semblante, comecei a buscar com toda a atenção em minhas lembranças se porventura essa cantiga fazia parte de um jogo que as crianças costumassem cantarolar, mas não me lembrava de tê-lo ouvido antes. Reprimindo o ímpeto das lágrimas, levantei-me. Uma só interpretação me ocorreu. A vontade divina mandava-me abrir o livro e ler o primeiro capítulo que encontrasse. Depressa voltei para o lugar onde Alípio estava sentado e onde eu deixara o livro do apóstolo ao me levantar. Peguei-o, abri-o e li em silêncio o primeiro capítulo que me caiu sob os olhos e que dizia assim: não caminheis em glutonarias e embriagueis, não nos prazeres impuros do leito e em leviandades, não em contendas e rixas, mas revesti-vos de nosso Senhor Jesus Cristo e não cuideis de satisfazer os desejos da carne. Eu não quis ler mais, dizia Agostinho, nem era necessário. Quando cheguei ao fim da frase, continuou ele, uma espécie de luz de certeza se insinuou em meu coração, dissipando todas as trevas de dúvida, e fomos depois à procura da minha mãe, que, orando há tanto tempo por mim, ao saber do sucedido, ficou radiante. O significado da conversão de Agostinho, queridos irmãos, é sintetizado na sua mais famosa frase, que ficou registrada para a história, e que diz assim: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Essa história belíssima, que eu recomendo que você leia novamente,
da conversão de Agostinho guarda semelhanças e diferenças com aquela conversão que talvez seja ainda mais famosa do que a dele, e que é a história que eu vou contar hoje, contada por ele mesmo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 22 e vamos ver como Paulo, o apóstolo, antes conhecido como Saulo de Tarso, conta a sua história de conversão. E nós veremos que ele divide essa história em 3 aspectos: quem ele era, o que aconteceu e o que mudou a partir do que aconteceu. Abra sua Bíblia em Atos 22. E lembre-se que da última exposição que nós fizemos, Paulo havia chegado a Jerusalém ao final de sua 3ª viagem missionária. Estava alegre pelos resultados das conversões de gentios, e os irmãos que o ouviram testemunhar também se alegraram. Você viu isso na última exposição. Mas havia uma sombra de judaizantes que o acusavam de ensinar, segundo Atos 21, todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não deveriam circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Paulo recebe recomendações prudentes daqueles irmãos de que não dessem motivo para aquelas narrativas. E apesar disso, e apesar de atender, Lucas, o autor de Atos, no capítulo 21, verso 27 e 28, conta que quando já estavam por findar os 7 dias da consagração que Paulo fizera, acompanhado desses 4 irmãos que voluntariamente haviam se colocado à disposição para acompanhar Paulo num voto de consagração, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar, e até mais introduziu gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Paulo, então, como você viu na última exposição, é preso pelo comandante da guarda da tropa romana que estava aquartelada na fortaleza Antônia, que tinha por nome Cláudio Lísias. Lucas narra, no versículo 37, que quando Paulo ia sendo recolhido à área do templo, à fortaleza, ele perguntou ao comandante: é-me dado o direito, é permitido que eu fale alguma coisa? Após um diálogo rápido, Paulo se apresenta a ele, no verso 39 diz: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que permitas falar ao povo. E aí, obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo e, surpreendentemente, para o comandante Lísias, começou a falar em língua hebraica. É justamente esta defesa de Paulo em hebraico diante do comandante de sua tropa, mas direcionada ao povo que o acusava, que nós vamos abordar hoje sob o tema uma defesa em forma de testemunho. A primeira coisa que Paulo faz é dizer quem ele era. Veja o verso 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, verso 4, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes eu recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manifestados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Paulo está se referindo aqui, irmãos, ao episódio que o próprio Lucas já tinha narrado e que você conhece no capítulo 9, e que ele vai repetir depois, na terceira narrativa sobre a sua conversão, que nós temos no livro de Atos, no capítulo 26, não mais diante de um comandante, mas diante do próprio rei Agripa. Nós temos então 3 relatos da conversão de Paulo. Atos 9, que Lucas conta, e Paulo é o personagem principal. Atos 22, que Paulo recorda diante de Cláudio Lísias na sua defesa em forma de testemunho. E Atos capítulo 26, que Paulo novamente conta novamente, melhor dizendo, diante do rei Agripa. E esses 3 relatos, quando postos em 3 colunas paralelas, nos mostram muito o que significou
a vida e a conversão de Paulo. Se você for para Atos capítulo 26, para lhe ajudar a entender e juntar os pedacinhos, você verá no versículo 9 o que Paulo diz a Agripa, contando essa mesma história numa outra ocasião. Abra aí em Atos 26, verso 9. Ao rei Agripa, Paulo diz: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Verso 10. E assim eu procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. E aí ele encerra: com esses intuitos eu parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Em dois outros textos, não mais no seu livro de Atos, escrito por Lucas, mas na própria epístola que Paulo escreve, a primeira de todas aos Gálatas e a última de todas, provavelmente, aos Filipenses, Paulo recorda quem ele era. Se você abrir em Gálatas capítulo 1, verso 13 e 14, é assim que Paulo descreve quem ele era, e que aqui ele estava apresentando ao comandante Cláudio Lísias. No versículo 13 de Gálatas 1, ele diz: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, dizia Paulo, eu avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Essa era a descrição que Paulo fazia aos Gálatas. Se você for agora a Filipenses capítulo 3, verso 4 a 6, novamente, agora no final de sua vida, Paulo descreve quem ele era e diz assim, verso 4 de Filipenses 3, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, eu era, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, em todos esses textos, nas 3 narrativas de Atos, nos 2 textos em Gálatas e Filipenses, é que a sua conversão seria semelhantemente à de Agostinho, a mais improvável que alguém poderia supor que haveria de acontecer. A diferença é que, enquanto Agostinho posteriormente seria um homem devasso e promíscuo, embora estudioso e buscador de Deus, Paulo sempre se caracterizou como um homem que, com convicção e zelo, como judeu que era, chegou ao extremo de se tornar perseguidor daquilo que agora, ali, ele cria e pregava e pelo qual ele estava sendo preso. Essa é a única diferença. Mas ambos são absolutamente os mais improváveis candidatos à conversão. Sobre Agostinho, havia apenas a oração de sua mãe, Mônica, que pedia a Deus que o tocasse enquanto ele vivia na devassidão e na promiscuidade. E sobre Paulo, havia o incentivo de todas as autoridades judaicas do Sinédrio, para que ele manifestasse o seu zelo ao extremo, a ponto de persegui-los do caminho do Senhor. Tendo dito quem ele era, Paulo agora, a partir do verso 6 do capítulo 22 de Atos, começa a contar na sua defesa, em forma de testemunho, o que havia acontecido. E aí ele diz assim, capítulo 22, verso 6, continuando o texto. Ora, aconteceu que, indo de caminho, dizia Paulo, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Perguntei: quem és tu, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te. Quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo, dizia Paulo, verso 9, viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: o que farei, Senhor? E o Senhor contava Paulo diante de Cláudio Lísias e aquela multidão. O Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Paulo continua dizendo no verso 11: tendo então ficado cego, por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me. E pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. E nesta mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Observe que, apesar de descrever o brilho daquela grande luz ao redor de mim, mais fulgurante do que o sol ao meio-dia, a ocasião em que aconteceu, apesar de descrever a sua queda em terra e a voz que lhe falava, o texto diz que Paulo enfatizava, na verdade, o diálogo que fora travado entre ele e Jesus naquela ocasião. A partir daquela primeira pergunta que Jesus lhe faz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo, a princípio, quer saber quem falava com ele, embora já o chame de Senhor. E é muito curioso e significativo isso, porque a palavra que Paulo usa, Kyrie ou Kyrios, era usada não apenas como um pronome de tratamento, quando eu chamo Senhor Manuel ou Senhor João em português, mas designava uma autoridade, autoridades diversas, inclusive a autoridade do imperador, que era conhecido como o Senhor dos Senhores. Quando Paulo então chama aquela voz dizendo: quem és, Senhor? Intuitivamente, diante daquele fulgor da luz, daquela voz retumbante que lhe amedrontava o coração, Paulo certamente já reconhecia que estava se dirigindo a alguém muito mais superior do que a ele, e que tinha agora uma nova realidade para ele, diferente daquelas autoridades lá do Sinédrio. Jesus então se apresenta para Paulo. Diz quem ele é: eu sou Jesus, o Nazareno. Mas acrescenta a Paulo que, na verdade, era a ele que Paulo perseguia e não apenas aos seus seguidores. A pergunta seguinte de Paulo é fundamental, irmãos, para entender o restante dessa história. Porque ele pergunta àquele Senhor, que agora ele sabia ser aquele que ele, em última instância, perseguia, perseguindo os seus seguidores, a seguinte pergunta: que farei, Senhor? E o Senhor então lhe responde: levanta-te, entra em Damasco, para onde tu estavas indo, cego como tu estás, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. O texto de Lucas 9, Atos 9, conta que levaram-no guiado até Damasco, porque ele estava realmente cego. E aqui acontece uma ironia das ironias, irmãos. O homem que vem debaixo da autoridade do Sinédrio de Jerusalém para perseguir cristãos em Damasco, e que recebe ordens daquele Sinédrio, na verdade se torna agora alguém que recebe ordens daquele a quem ele perseguia, e que é muito maior do que o Sinédrio, que deveria representar Deus. E mais ainda, recebe a ordem que vá cego se submeter àqueles a quem ele tinha vindo perseguir e receber deles as instruções sobre a grande pergunta da sua vida: e a partir de agora, o que é que eu vou fazer? O senso de que aquele acontecimento é o ponto de inflexão, de conversão, de mudança completa e absoluta da vida de Paulo, é descrito por ele mesmo
quando lá em Atos 26, diante do rei Agripa, ele diz no verso 19 a seguinte expressão: pelo que diante disto, ó rei Agripa, eu não pude ser desobediente à visão celestial. Aqui nesse ponto, o que Paulo estava dizendo, irmãos, é que o que lhe aconteceu mudou completamente não apenas quem ele era, mas o seu próprio propósito de viver. E que apesar de, como ele sempre demonstrou ao longo da sua vida, ele se submeter a autoridades romanas e judaicas, em momentos em que ele era levado a juízo, a julgamento, a inquéritos, o senhorio supremo de sua vida a partir dali pertenceria a Jesus. E até mesmo aquele interrogatório e julgamento, como todos os outros, Paulo, por conta dessa visão celestial que lhe dava um novo propósito de viver, usaria não para se defender, mas para testemunhar diante daquilo que havia acontecido. Paulo aproveitaria para não ser desobediente à visão celestial que dava agora, a partir desse momento, sentido para a sua vida. Por isso que ele diz quem ele era antes, mas diz também o que havia acontecido. Em último lugar, Paulo conta naquele testemunho, ou aquela defesa em forma de testemunho, o que é que mudou a partir dali. Primeiro ele conta quem ele era, segundo ele conta o que aconteceu, depois ele conta o que mudou a partir dali. Veja agora, novamente, Lucas, registrando no capítulo 22, a partir do verso 14 que nós estamos lendo, as palavras que Paulo diz em hebraico diante daquela multidão. Diz assim: o Deus de nossos pais, de antemão, segundo Ananias havia dito para ele, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz de sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E aí Paulo continua dizendo que também sabia aquilo que Deus havia dito para ele, no verso 16, nos seguintes termos: e agora, Paulo, por que te demoras? Levanta-te, agora que a luz da vida voltou a brilhar nos teus olhos, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. E aí ele recorda que, tendo voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveu-lhe um êxtase, e ele então vi aquele que falava com ele, vi aquele que falava comigo, dizendo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. E aí ele conta que disse ao Senhor, no verso 19: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti, e quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, o primeiro mártir, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas então Paulo conclui dizendo que ouviu Deus dizendo para ele, verso 21, mas ele então me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. O que Paulo enfatiza quando vai contar o que mudou na sua vida a partir da conversão, pode ser resumido em 3 pontos. Primeiro, ele explicou que a partir dali ele passou a ter convicção de que era um homem escolhido, segundo o verso 14, para conhecer a vontade do Deus de seus pais, para ver o justo, e referindo-se a Jesus, o Filho de Deus, e para ouvir a voz de sua própria boca. Queridos, agora a gente precisa entender o que significa isso para um judeu. Diferentemente da experiência ocidental, em que a individualidade da experiência de conversão é mais forte do que a coletividade da experiência da conversão, os judeus sempre se entendiam como um povo coletivamente escolhido. E, portanto, para jovens, ainda na sua idade, Paulo, entender que Deus o havia escolhido, singularizando-o diante do seu povo, com todo aquele peso de tradição, de ser um povo escolhido,
Era algo semelhante a Paulo entender que assim como Deus havia escolhido Abraão, assim como Deus havia escolhido os patriarcas, assim como Deus havia escolhido Moisés, assim como Deus havia escolhido o sumo sacerdote e os sacerdotes individualmente, assim como Deus havia escolhido os reis, assim como Deus havia chamado cada um dos profetas, agora ele era um escolhido dentro do povo escolhido de Deus com uma missão muito particular, que ele descreve como sendo conhecer a vontade de Deus, ver o justo e ouvir a voz de sua própria boca. Isso é tão estruturante na vida de Paulo, que quando posteriormente ele é questionado por não ter sido discípulo de Jesus e, portanto, supostamente está desqualificado para ser apóstolo, ele disse assim: quando Deus me chamou, eu não consultei nem carne nem sangue, e nem fui aos pais, referindo-se aos demais apóstolos, para pedir deles autorização para fazer o que eu faço, porque eu sou como um nascido fora do tempo, a quem Deus encontrou em Damasco, e se era necessário que alguém tivesse visto Jesus, eu vi o Cristo ressuscitado. Se era necessário que alguém ouvisse as palavras da sua boca para poder reproduzir como apóstolo do Senhor, eu ouvi. E se era necessário receber um chamado para ser enviado como apóstolo, eu recebi. Toda a estrutura ministerial de Paulo é baseada na sua conversão e no fato de que ele ali havia compreendido de maneira singular que Deus havia lhe escolhido. Mas ainda nesse ponto terceiro, perceba que a ordem de Jesus, dizia Paulo, tinha sido muito clara. Ele diz: terás de ser sua testemunha diante de todos os homens e das coisas que tens visto e ouvido. Quando eu disse que o tema desse sermão de hoje, dessa exposição, era uma defesa em forma de testemunho, é porque todas as vezes, irmãos, que Paulo é chamado a juízo para falar por que ele é quem ele é e faz o que ele faz, ele abre mão de defender a si mesmo e aproveita as ocasiões para testemunhar da sua fé e da sua conversão. Porque para Paulo, ele não devia satisfação a homens, que agora lhe pediam: por que você foi aos gentios, sendo você judeu? Para Paulo, isso era algo que não precisava ser explicado, nem justificado diante de homens. Deus o havia encontrado, Jesus havia barrado o seu caminho, o que ele era não é mais. O sentido da existência dele já é outro, e parte desse sentido significava ser testemunha de Jesus Cristo. Por isso que ele aproveita sempre a ocasião de juízo para dar testemunho, ao invés de fazer uma defesa própria. E aqui, novamente, irmãos, nós precisamos um pouco de contexto. Talvez hoje, para muitas instâncias jurídicas, a testemunha é a prostituta das provas, porque pode ser comprada, porque pode ser falsa, porque precisa ser corroborada por documentos, por fatos concretos, por outras formas de emitir realidade e credibilidade aos fatos. Mas naquela época, dentro do judaísmo, uma testemunha era alguém importante no tribunal judaico para se averiguar a verdade das alegações. Um falso testemunho, lembrem vocês, não era apenas condenado pela lei, no mandamento que diz: não dirás falso testemunho, mas poderia acarretar até na própria morte daquele que dava um falso testemunho. E Paulo sabia disso. O que ele estava fazendo ao dizer: eu sou testemunha, por isso que eu estou contando essa história, era conferindo a seriedade e o peso daquilo que ele estava dizendo. Como se ele dissesse: gente, eu não estou brincando aqui, é sério. Eu estou dizendo para vocês o que aconteceu, quem eu era, o que eu me tornei. Eu sou uma testemunha, consciente do meu dever de dizer só e só o que eu tenho visto e ouvido, mas nada aquém também do que eu tenho visto e ouvido. Eu quero ser levado a sério como testemunha, nessa minha convicção e dever de falar quem Deus me tornou e para o que Ele me chamou. Finalmente, quando dizia isso,
Paulo dizia que a sua missão era dada por Deus. Apesar dele ser judeu e devedor aos seus irmãos judeus em primeiro lugar, essa missão deveria não detê-lo. Não te detenhas, apressa-te. Veja o que é que diz: e sai logo de Jerusalém. Por quê? Porque ele sabia que eles não receberiam o seu testemunho a respeito de Jesus. No verso 18 ele diz isso: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque ele estava dizendo: eu sei que a incompreensão de vocês já estava prevista pelo Deus que disse: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque para mim Deus tinha um propósito especial. Eu sou judeu, e por onde eu andei nessas 3 viagens missionárias, o primeiro lugar que eu fui foi para a sinagoga, e só quando eles rejeitaram é que eu parti para os gentios. Segundo o próprio apóstolo Paulo, ele entendia por que havia essa rejeição. No verso 19, ele dizia assim: olha, eu sei que as pessoas sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em Deus, em Jesus. Até mesmo me recordo, dizia no verso 20 desse capítulo 22, que quando se derramava o sangue de Estevão, testemunha de Jesus, eu estava ali presente e fui eu que guardei as roupas daquele homem. E por causa disso, Paulo dizia: eu entendo a dificuldade de vocês, a cegueira de vocês, porque não foi a vocês que Deus disse: vai para os gentios. Como ele diz no verso em seguida, quando ele diz: e por isso, recorda, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Nesses 3 pontinhos, Paulo então estava dizendo, nesse terceiro aspecto, o que é que tinha mudado a partir dali, que ele estava preso a um dever, irmãos. Aquele mesmo dever que poucos dias antes ele havia dito diante dos presbíteros de Éfeso, na cidade de Mileto, quando disse: em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra esse meu dever de completar a minha carreira e de fazer o meu ministério completo de testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Paulo era um homem preso ao seu dever de testemunhar, mesmo que Jesus já houvesse lhe advertido que os seus irmãos judeus não aceitariam o seu testemunho e que ele finalmente teria que ir para os gentios, porque este era o propósito de Deus. Segundo a narrativa de Lucas, e eu estou me encaminhando para a minha conclusão, o que acontece depois que Paulo fala essas 3 coisas? Quem ele era e o que ele tinha se tornado. O que ele fazia antes e o que agora era o propósito de Deus na sua vida. E que ele agora estava preso a um dever de testemunhar, principalmente aos gentios, mesmo compreendendo a dificuldade que os judeus tinham de entender. No verso 22... a narrativa diz que, depois de ouvirem essa palavra, eles gritaram, a multidão gritou, dizendo: tira tal homem da terra. E aí eu chamo a sua atenção para a expressão: porque não convém que ele viva. Quando alguém diz acerca de alguma coisa, isso não convém, significa o quê, irmãos? Possivelmente significa dizer que aquela coisa talvez até seja necessária, talvez seja importante, mas não convém que se dê espaço àquilo. O que significa quando alguém diz assim: sujeito fulano de tal é inconveniente? Significa o quê? Que aquela pessoa pode até estar com a verdade, pode até ter o direito de falar e de ser daquele jeito e falar daquela forma que ele fala, mas que não é conveniente para aqueles que estão ouvindo, e portanto essa pessoa é inconveniente. Veja o que aquela multidão dizia agora diante das palavras de Paulo: não convém que ele viva. Por quê? Porque as palavras de Paulo em sua defesa, na forma de um testemunho, eram tão altissonantes e poderosas, tão instigantes,
como aquele Salmo 139 que nós lemos no momento de contrição. Como poderei me ausentar da tua presença, se tu és o Deus que tudo sabes, e se tu és o Deus que estás em todo lugar? Aqueles homens foram impactados, batidos no peito do pecado que eles traziam por se obstar contra a verdade, por serem opostos àquilo que era autoevidente na pessoa de Jesus pelo testemunho de Paulo, e preferiram a via da inconveniência, ao invés de se arrependerem e crerem que Jesus era este que Paulo pregava e a quem ele testemunhava. E aí veja o argumento que eles usam: não convém que ele viva. Na última exposição eu fiz uma referência que você vai começar a ver no finalzinho desse livro de Atos, nos momentos de julgamento de Paulo, semelhanças muito claras com aquilo que Jesus, o seu Senhor, havia passado. Algumas dessas semelhanças têm a ver com os julgamentos injustos que ambos foram submetidos, mas também com a resistência dos seus supostos acusadores e julgadores a se submeter aos fatos que estavam diante dos seus olhos. E essa resistência não era apenas cognitiva, irmãos. Como ainda hoje, qualquer pessoa que resiste ao Evangelho, quando o Evangelho é exposto de maneira clara, a resistência não é cognitiva. Não é que não se entende o Evangelho, é que não se aceita o Evangelho. É como aquele menino tinhoso que você explica uma vez, duas vezes, três vezes, dá um exemplo, tenta de uma outra forma, até que você chega diante daquela criança tinhosa e teimosa e diz: meu filho, o problema não é que você não está entendendo, é porque você não está querendo entender. A resistência não é que você tem uma incompreensão, a resistência é porque você tem uma indisposição. E nós sabemos de onde vem essa indisposição, porque todos nós, de uma forma ou de outra, a tínhamos no coração. Paulo explica isso aos Efésios, dizendo que nós vivíamos segundo o curso deste mundo, segundo a influência do dominador deste mundo presente, o príncipe do mal, e seguindo as paixões do nosso coração, assim como Agostinho seguiu durante uma vida. Quando eu fiz a comparação no início dessa mensagem entre a conversão de Agostinho e a conversão de Paulo, é para que você compreenda que os caminhos desses dois homens, de certa maneira, são paralelos. Um na devassidão que o levava a buscar as paixões e não se submeter à verdade, que progressivamente ele ia conhecendo. E o outro que, conhecedor da verdade, herdeiro de uma tradição riquíssima, não vivendo de maneira dissoluta, no entanto, fazia da sua religiosidade um ídolo para si mesmo, a ponto de ser cego e precisar ter sido cegado para poder abrir os seus olhos. De certa maneira, irmãos, nós estamos ou de um jeito ou de outro antes de Cristo. Ou somos pessoas que resistem à verdade brilhante do Evangelho, fulgurante da palavra de Deus, porque vivemos como aquela semente que cai sobre a rocha e que, não tendo raiz, é secada, ou vivemos como aquela semente que cai entre espinhos e, por sua vez, é sufocada, seja pela carne, pela devassidão, seja pela religiosidade cega, sem verdade nela embutida. Essa é a história de Agostinho e de Paulo, essa é a minha história e a sua história. Essa estava sendo a história daquela multidão que dizia: não convém que ele viva, porque a verdade que ele fala, que ele encarna e que ele testemunha, fustiga a minha consciência, traz ao meu coração um senso de pecado e de culpa, que eu não sei como lidar. Lucas continua descrevendo que eles gritavam, verso 23, arrojavam de si as suas capas, atiravam poeira para os ares, a ponto que o comandante Cláudio Lísias diz assim: é melhor recolher esse homem à fortaleza. Veja aí o verso 24 do capítulo 22. Ele ordena que Paulo fosse recolhido à fortaleza, que sob açoite ele fosse interrogado para saber por que motivo
assim clamavam contra ele. Tal era o espanto daquele homem, com a veemência, a virulência daquela multidão, mesmo quando o homem havia feito um discurso simples, uma defesa em forma de testemunho, quem eu era e o que eu me tornei, o que aconteceu que me tornou um homem ligado a um dever, preso a uma missão. Verso 25 diz que quando eles estavam o amarrando com correias, Paulo, pela segunda vez que está registrado no livro de Atos, chama para si o direito de cidadão romano. Diz Paulo ao centurião, verso 25, pode projetar: se-vos-á, porventura, lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Lembra que daquela primeira vez, Paulo já havia sido preso, açoitado e estava dentro de uma prisão. E sabendo depois os procuradores da cidade que haviam cometido um crime, tentaram sair pela tangente, mandando alguém dizer a Paulo: pode sair. E você recorda que Paulo naquela ocasião disse: não, quem teve autoridade de aprisionar um cidadão romano sem um devido direito do processo legal, que seja vocês que venham me soltar e reconheçam diante de toda a comunidade que vocês cometeram um erro jurídico. E eles o fazem, como você bem sabe. Aqui, antes mesmo de ser açoitado e prisioneiro, ele pergunta àquele centurião, que era o homem responsável pelos 100 soldados da guarnição: é ilícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Verso 26 diz que o centurião, ouvindo isso, correu para o comandante e lhe disse: o que o senhor está para fazer? Esse homem é cidadão romano. E aqui novamente a gente tem que ter um contexto. Muitas nações, à medida que o Império Romano foi crescendo, se tornaram habitantes do Império Romano, mas habitar no Império Romano não era a mesma coisa de ser cidadão do Império Romano. Você era cidadão do Império Romano se você nascesse de cidadãos, se você fosse adotado por um cidadão, o que, diga-se de passagem, é a grande metáfora que Paulo usa aos romanos quando diz que mesmo não sendo nascidos como filhos de Deus, nós fomos adotados, mesmo adultos, como filhos de Deus, usando aí a comparação para aqueles de Roma entenderem. Ou se você comprasse a sua cidadania, algo muito semelhante ao que existe hoje, quando você vai requerer, por exemplo, uma cidadania nos Estados Unidos, que se você for um investidor, você compra a sua cidadania basicamente, a começar do seu green card, do seu certificado de permanência. E aí, quando o comandante, ouvindo isso, pergunta a Paulo: dize-me, és tu romano? E ele diz: sou. E aí o comandante respondeu: a mim me custou dinheiro, grande soma, esse título de cidadão. E Paulo diz: pois eu tenho por direito de nascimento. Porque a mãe de Paulo era judia, mas o pai de Paulo era provavelmente romano. O que acontece? Verso 29, imediatamente se afastaram o que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. E no dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado, verso 30, pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. E aqui novamente você vê a semelhança com o julgamento de Jesus, que foi julgado por romanos e foi julgado por judeus. Mas deixe-me dizer algo semelhante, algo bastante significativo aqui nessa semelhança. É que os romanos trataram tanto Jesus como Paulo com muito mais justiça do que os seus irmãos judeus. Quando o comandante vê que a questão não era romana, era religiosa, ele remete para o sinédrio, semelhantemente como eles fizeram com Jesus. Qual é a conclusão que eu chego, irmãos? É que uma religiosidade cega e zelosa resiste contra a verdade, num nível que nem mesmo pagãos romanos como esses resistiam.
Esse testemunho em forma de defesa, no entanto, nos dá pelo menos mais duas lições. A primeira delas é que o Senhor já nos advertiu que quando fôssemos levados perante tribunais para que nós fizéssemos uma apologia, ou seja, uma defesa da nossa fé, que nós não deveríamos nos preocupar quanto o que haveríamos de dizer, porque o Espírito Santo mesmo nos colocaria no momento certo as palavras que teríamos que dizer. E as palavras que temos que dizer é testemunhar da nossa fé. A melhor defesa da fé é dizer quem você era e o que você é, o que aconteceu no momento em que Deus lhe alcançou e o que Ele lhe tornou e o dever que você tem de testemunhar para todos que quiserem ouvir e para aqueles que também não quiserem ouvir. A melhor defesa da fé é o testemunho da sua vida, dito em palavras e vivido em obras, porque contra fatos não há argumentos. E a terceira grande lição é como este homem tinha uma consciência profunda. Essas são as marcações do sermão, para eu ir terminando. É uma consciência profunda do seu senso de dever. Irmãos, foi naquele texto de Atos capítulo 9 que Deus nos chamou para o ministério, como eu já contei para alguns de vocês. Final do ano de 1980, com menos de 6 meses de convertido, ainda com menos de 16 anos de idade, de modo que quando eu revisito essa história, contada pelo próprio apóstolo, diante daquela multidão, e eu o vejo contando quem ele era, o que ele se tornou, e como isso mudou o seu projeto pessoal de vida, ele deu um senso de dever e de missão. Eu não tenho, irmãos, como não me associar a Paulo e dizer diante dos Cláudio Lísias da minha vida, dos reis Agripas da minha vida, que eu também sou um homem preso a uma missão, que sobre minha consciência pesa o dever de contar, de falar, enquanto fôlego eu tiver, de que esse Deus me encontrou no meu caminho de Damasco, se tornou Senhor da minha vida, e me fez, assim como Paulo, guardadas as enormes diferenças e proporções, um homem preso a uma missão. Por isso que talvez, irmãos, eu preciso dizer aqui, que se você se converteu, você tem que se associar a mim e se associar a Paulo. Tem que se associar a Agostinho e a tantos outros homens da história, seja você pastor ou não. Porque é virtualmente impossível que alguém encontre esse Jesus no seu caminho de Damasco e se torne um passeante da vida, um passageiro sentado na janela, ao invés de estar no lugar de quem dirige a vida na direção daquele que se dirigiu a ele. Para mim é virtualmente impossível que alguém realmente seja crente e não diga assim como Paulo: em nada eu tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, aqui está a minha carreira, Senhor, aqui está a minha família, aqui está meu dinheiro, aqui está meu talento, aqui está minha oportunidade, meu tempo, meu tudo, o que eu vier a ter são teus, para que eu cumpra a minha missão. Porque não faz sentido nenhum, irmãos, qualquer outra coisa. Paulo dizia: para mim, tudo o que eu aprendi aos pés de Gamaliel, que ele menciona aqui, tudo que eu obtive, tudo que eu tiver ainda, eu considero como refúgio, sim, refúgio, aquela figurinha duplicada do álbum da Copa que você troca por qualquer outra coisa. Em outras traduções, como lixo, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo e da missão que Ele tem para mim.
Não existe cristão sem missão. E não é missionário apenas aquele que vai para o outro lado do mundo, mas é aquele que, sendo convertido, quando é chamado a dizer: por que você é assim? Por que você fala isso? Por que você faz isso? Possa contar quem você era, o que você se tornou, qual é o grande desejo da sua existência que mudou completamente os seus planos e qual o dever que se impõe à sua consciência de ser testemunha de Cristo. Porque a melhor defesa é o seu testemunho. Que Deus nos abençoe. Amém. Curva sua cabeça por um instante e novamente, como eu espero jamais me cansar durante os anos que Deus me der de ministério, eu lhe convido, consagre sua vida a Deus. E os próximos dias dessa semana que se avizinha, entregue-se a Ele, seja na dimensão que você imaginar, no lugar onde você estiver, da forma como Deus lhe conduzir, mas entregue-se e diga: Senhor, eu também não tenho a minha vida preciosa. Ó Deus amado, faz isso no nosso coração. Nos tira da superficialidade, de um compromisso fugaz, passageiro, temporário, seletivo. Nos faz de fato, Pai, de fato, homens e mulheres cuja melhor defesa daquilo que creem e porque fazem o que fazem, seja relembrar, tempos depois, daquele dia, maravilhoso dia, mesmo que seja ao longo de um processo enorme de tempo, mas aquele dia que, enfim, como teu servo Agostinho falou, nós compreendemos que nascemos para ti e que a nossa alma vaga sem prazer nas coisas deste mundo, enquanto ela não encontrar em ti o lugar de descanso e fizer de ti o grande propósito de existir na terra. Faça isso, Pai, em jovens, em adultos, em mulheres, em homens, em pessoas quaisquer que sejam que ouvirem esta palavra mais uma vez, Senhor. Eu te conclamo e te peço, ó Pai, torna o nosso coração um coração totalmente consagrado e dedicado a ti e à missão que tu nos deste. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.